Uau! E aí, galera, tudo bem? Nosso segundo dia. Ontem eu conversei com vocês, falei que foi tudo tranquilo, mas eu não percebi como eu estava muito cansado no dia. Eu não sei se isso acontece com vocês, professores, mas depois das férias, voltar a trabalhar com as crianças, a gente não percebe o quanto de energia a gente doa para eles, né? Para observar se está tudo funcionando, se os alunos estão se interagindo, qualquer desvio de conduta, xingamento. Para mim, confesso que é um pouco mais difícil, principalmente porque às vezes eu não sei, eu não consigo entender tão claramente o que eles estão falando. E algumas brincadeiras entre os alunos fica um pouco difícil de perceber por conta do alemão, mas os outros professores eles interrompem bem mais. Mas, em todo caso, a atenção tem que ser extrema e ao tempo todo ficar observando se nada de ruim acontece. Enfim, não tinha percebido como essa energia ela é sugada inevitavelmente e no final do dia, eu acho que era 8 horas da noite, eu já estava deitado na cama querendo dormir, bem cansado. E hoje, conversando com os outros professores, eles disseram a mesma coisa, que estavam extremamente exaustos. Então, não sei o porquê, enfim, acredito que tenha sido essa volta, né, das férias e não ficar direto na sala de aula, ter outras atividades e o tempo todo preocupado se está tudo bem, se está tudo certo, o que eles estão fazendo. Então, acho que isso foi muito cansativo. E eu acho que de ontem para hoje, já sentindo que talvez eu ficaria cansado hoje também. Hoje estou me sentindo um pouco mais esgotado aqui, por isso a minha cara um pouco, né, acabada, mas enfim, esse não é o ponto principal do vídeo. Hoje eu queria conversar, na verdade, porque assim, da organização funcionou super bem de novo. Como a gente tinha feito ontem, os grupos já estavam super divididos, então eles já sabiam da dinâmica, isso tudo funcionou. Mas hoje eu fiquei acompanhando um professor dentro do espaço que eles tinham aqui para poder fazer atividade escrita, né? Eu não fui para a parte de esporte. E algo que me chamou muita atenção hoje, que eu acho que eu queria fazer um vídeo hoje mais voltado, talvez, para uma discussão de como funcionam as dinâmicas de aula. Eu sempre fui um professor muito tranquilo, acredito que muitos professores também, ou professores mais novos, são tranquilos no intuito de querer agradar um pouco os alunos, né? De querer fazer aquela aula, ou a gente pensa muito ou sente muito o que os alunos vão pensar da gente. Não que os outros professores não pensem isso, mas eu acredito que eles lidam muito melhor com essa situação e não ligam muito para o que os alunos pensam deles. Então, hoje eu vi um professor. Eu confesso que eu nunca tinha visto uma maestria tão grande para lidar com um grupo e conseguir respeito deles igual esse professor fez hoje. E é claro que muitas vezes eu me pegava observando ele dando a aula e falava: caramba, isso eu não consigo por causa do alemão, é difícil eu poder ter essa interação ou dar essa resposta rápida. Mas situações como, por exemplo, bom, ele chegou na frente da sala, falou, ele tem uma voz super calma, super tranquilo, não aumenta a voz em momento algum. Os alunos esperam ele, ou os alunos observam que ele está ali na frente para falar e eles ficam quietos. É claro que estamos na primeira semana, sempre funciona assim, né? Mas ele não aumenta o tom de voz e no começo já, bom, eu queria que vocês organizassem as carteiras do jeito que vocês suponham de que eu vou gostar da sala de aula. As carteiras estavam, obviamente, não uma atrás da outra, as salas meio bagunçadas. E o professor saiu para pegar um café, para pegar um croissant, tomar ali, e eu fiquei observando aquilo e falei assim, meu Deus, os alunos levantaram e começaram, vamos lá, assim, 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 deixaram a sala impecável. E quando o professor entrou de novo, eles já estavam todos sentados e esperando. Eu falei, uau. A minha primeira impressão assim foi, eu não ia fazer isso, eu ia simplesmente pedir para os alunos, organizem as carteiras, façam isso, façam aquilo. E essa questão de dar responsabilidade para eles, do jeito que eles supostamente queria a sala, deixou para os alunos aquela questão de tipo, ou mostrou que os alunos sabem como os professores gostam na sala. Às vezes, quando a gente impõe algo para eles, é mais difícil. Bom, enfim. Depois a forma como ele conduziu, né, os alunos às vezes se interrompiam para conversar um pouco e ele falava, não, agora é minha vez de falar, me deem 10 minutos, depois vocês falam, perguntam. E o tempo todo dando feedbacks curtos de
pontos positivos. Um aluno pegou o lápis, organizou o lápis, parabéns, você organizou o lápis. Professor, eu poderia usar uma folha, eu não tenho uma folha, eu queria uma folha emprestada. Ele, fantástico, como você pediu, muito obrigado, né? Eu não percebi que você estava sem folha. Enfim, eu acho que essa questão de dar ao aluno sempre uns pequenos lances de como eles estão se comportando bem, me chamou muito a atenção. Eu, sinceramente, nunca fiz, mas eu percebi o quanto o aluno, às vezes, eles ficavam orgulhosos de saber que estavam fazendo coisas boas. E quando o professor precisou chamar a atenção deles, eles falaram, olha só, não é toda hora que vocês vão fazer coisas boas e não é toda hora que vocês vão fazer coisas ruins, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu vou falar sempre das coisas boas também. E das coisas ruins, nós temos que conversar e nos entendemos. E eu falei, uau, caramba, que demais. É claro que pode parecer óbvio para alguns professores, mas a minha ideia aqui, de novo, é trocar a experiência, é falar a minha experiência, que eu talvez nunca tenha reagido assim, ou, como eu disse, no Brasil eu sempre trabalhei em escolas que eu precisava pegar o meu material, entrar dentro de sala e passar o conteúdo para os alunos, preparatório para vestibular. E aqui, essa escola que eu tô, ela não tem essa questão, né, tipo, preparatória para vestibular. Os alunos estão lá para aprender. Eu acredito que tenha aqui, sim, como repetir de ano, mas eu não sei, eu sinto que a interação entre professor, aluno, pais, a escola, ela é absurdamente maior que no Brasil. Principalmente pela questão de ter mentor, de eu ser um mentor e ter que, né, ter os meus alunos ali onde eu vou cuidar deles. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção hoje, que eu fiquei reparando e me perguntando, uau, será que todos os meus anos de experiência, são 6, 7, 8 anos quase já em sala de aula, não me deu experiência suficiente para estar aqui na Alemanha? E depois eu pensei, eu falei, não, eu realmente tenho uma experiência grande de preparar a aula, de organização, de como fazer para mim e chegar na frente dos alunos e expor o conteúdo ou explicar para eles de uma maneira mais fácil. Mas com certeza eu não tenho essa experiência de lidar com o aluno e ser realmente professor. E aí é claro que eu me pergunto e me perguntei, ontem e hoje, ontem eu não falei no vídeo, mas hoje também, o quanto eu estou preparado para ser professor ou o quanto eu quero ser professor. Porque na minha visão, professor, foram as escolas que eu trabalhei, eram as escolas que eu dei aula. E esse conceito, para mim, ele é um pouco diferente, ele é mais cansativo, porque de certa forma é o tempo todo ali cuidando deles e tentando lutar, no bom sentido da palavra, para que eles tenham respeito, para que eles se enturmem, para que eles, enfim, todas as questões sociais, éticas e sociológicas de uma sociedade, e a gente está ali como professor. É claro que é o papel do professor fazer isso, mas eu acho, de novo, né, bom lembrar sempre isso. Nas escolas que eu trabalhei, não estou falando mal das escolas que eu trabalhei, eu acho que das escolas que eu trabalhei, pelo amor de Deus, só posso falar coisas boas, porque sempre foram escolas excelentes. Mas a cultura é diferente e o papel da escola é diferente dentro da sociedade. E aí você percebe o quanto a sociedade ela é diferente. Todas têm seus pontos positivos, todas têm seus pontos negativos. De novo, a ideia é trocar essa experiência. Para quem às vezes também está pensando em vir dar aula aqui na Alemanha. O salário, como eu disse, a gente pode conversar outra hora. O salário é bom? É algo que talvez me prenda na escola hoje ou me segure um pouco mais até eu ver, com certeza, o salário, se eu for comparar com o salário de professor no Brasil, impossível. Se eu for comparar com os salários aqui dos alemães ou mesmo de outras profissões que eu conheço também, é diferente. Mas você tem que pensar, porque hoje, por exemplo, nós tivemos um problema com um aluno, os alunos, eles argumentam muito aqui, é quase que uns argumentos sem fim. Isso foi uma coisa que eu me assustei muito. Eu posso falar, talvez fazer um vídeo também, a minha primeira impressão, eu tenho tudo anotado, a minha primeira impressão na escola. E eu lembro que isso me assustou muito quando a professora explicando e um aluno levantou a mão e o argumento, a forma como ele perguntou, soou muito agressivo para mim. E depois eu comecei a ver aquilo uma atrás da outra e hoje eu já tô assim, tá, beleza, isso é normal. E aí não sei se talvez por isso que a gente fala que o alemão ele é um pouco mais fechado, mais agressivo, mas é a forma como eles lidam, né, dessa forma de perguntar e de argumentar.
E muitas vezes, hoje nós tivemos 2 alunos que discutiram um pouquinho, nós chamamos eles e ficamos ali, ó, tá, qual é a sua versão, qual é a sua versão, o que você tem a falar, acrescentaram mais um na versão, chamamos mais o aluno para conversar sobre isso, aqui, resolvemos no final, tá, qual é a solução para que vocês não brinquem. Eu falei, uau, como se fosse um júri ali, nós professores, os juízes, e eles tentando se entender, depois no final se entenderam. E eu fiquei pensando o quanto isso é enriquecedor para o aluno, para mim principalmente, e para todos ali como uma forma de sociedade, porque a gente aprende a interagir e conversar sem que haja discussão, sem que haja, claro, discussão no bom sentido, mas sem que haja, tipo, agressão. Isso é uma coisa que eu vejo muito pouco aqui. É claro que tem as brincadeiras de criança, né, de às vezes um brincar de dar um soco, bater, assim, mas eu não sinto essa questão agressiva que às vezes eu via muito no Brasil entre os alunos, ou que depois a gente acaba vendo bastante entre adolescentes também. Enfim, no final, quando nós fomos falar tchau meio para os instrutores, eles vieram e conversaram com a gente de que eles tiveram um dia bem difícil por conta dessa questão argumentativa dos alunos. E eles disseram que trabalham já há muito tempo com crianças, mas que não tinham visto de certa forma essa questão argumentativa. E aí nós professores até falamos, tá, isso tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, mas claro que nós precisamos conversar para que eles escutem um pouco mais, que é algo que o ano passado eu lutei bastante na escola, né? Às vezes eu me sinto um pouco assim, algo contra mim, o jeito que eles falam, mas é algo deles, assim, eu não sei se é da cultura, da região ou da forma como a escola, também a cultura da escola funciona. E de novo, isso não é negativo, isso é positivo, porque a gente aprende sempre com isso, e eu tenho aprendido hoje, eu acho que foi um dia que eu aprendi muito, assim, como, tá, eu preciso ser mais calmo, eu preciso respirar, eu preciso crescer como adulto, crescer na sociedade, eu preciso aprender. E para finalizar, foi o que eu falei pro professor. Eu cheguei para ele e falei, olha, muito obrigado por tudo que você fez hoje. Eu realmente aprendi muito e a gente sempre fala o que acontece de ruim primeiro, ou sempre vai apontar os pontos negativos de uma pessoa primeiro, antes de tudo, ou coisas. Milhões de coisas boas acontecem, mas quando algo errado acontece, as pessoas vão lá e falam, você fez isso, e não é legal. Então eu queria, hoje no final, falar para ele e agradecer mesmo, e eu gostei muito do feedback. Eu perguntei se eu poderia assistir algumas outras aulas dele, quando possível, se ele me liberasse para que eu aprendesse o alemão ou aprendesse a forma como ele lidar com as crianças e adolescentes, e ele ficou super feliz com isso. E aí eu percebi o quanto isso é enriquecedor, quanto a gente trocar feedbacks entre os professores, podemos fazer tudo muito melhor, porque o que me irrita muito, e a situação com os alunos hoje também falei isso pra eles, é quando a gente faz algo de errado e alguém chega pra nós e fala assim, ó, você fez algo errado e você não tem mais chance com a gente, você precisa deixar porque isso é inaceitável. Ou algo que às vezes vem acontecendo, ninguém sabe, a gente não sabe o que a gente faz de errado, até que alguém vem e fale pra gente. E eu acho que a gente também tem que ter a nossa consciência limpa e a mente aberta para entender que todo o feedback, por mais que nós não aceitamos de momento, todo o feedback ele tem ali sim um certo ponto de verdade, um certo ponto, ou às vezes inteiramente verdade, onde a gente deve olhar para aquilo e tentar melhorar os nossos próximos passos ou os nossos próximos atos. Bom, enfim, eu acho que isso é uma discussão que daria para levar horas e horas e horas aqui falando, até um pouco mais das experiências que eu tive hoje. Eu queria mais contar, mas a minha ideia é sempre fazer vídeos curtos aqui para não ficar também monótono. Eu sei que é chato, de novo, tô fazendo para mim. Quem sabe um dia alguém veja isso e fala, uau, que legal, ou critique, como queiram. A ideia é, de novo, trocar experiência e tentar ver se a gente consegue juntos, como pessoas, como professores, como alunos, como advogados, médicos, engenheiros, cientistas, empresários, seja lá o que for, criar um lugar melhor para todos viverem. E a minha ideia de trocar a experiência da Alemanha, é claro que eu queria aqui ao escutar do Brasil e várias outras formas, e a gente vai melhorando. Sim? Bom, eu fico por aqui, obrigado, desculpa aí, falei muito, eu sei que às vezes eu sou enrolado, mas enfim, a ideia é que alguém
pegue algo, escreva algo, e enfim, a gente vai pra frente. Até mais!